Como é que funciona? Vamos pôr agora aqui um vídeo e depois eu vou explicar exatamente ali na máquina. Ui, isto continua com o mesmo problema. Desculpem lá. Desculpem lá que isto continua a não querer assim. Ok, tem que ser... Está um bocadinho alto se calhar, não está? Isto é só música, não é preciso estar tão alto. Ok? Cá está. Vamos agora, pulmão de inspiração, só para perceberem, a gente depois já vê ali na máquina de facto, pulmão de inspiração, saco pulmão da expiração, e o loop e circula naquela direção. Por isso neste momento estamos a ver o gás, digamos que vai ser inspirado, o de inspiração, o gás correto, digamos assim. Vai para o saco pulmão da expiração. Vai entrar na parte de baixo do scrubber e vai ser filtrado na passagem até à zona do compartimento da parte de cima, digamos assim. Passa para o seguinte e é refiltrado para a parte de baixo. Isto é um dos sistemas redundantes, em comparativamente com os outros Revo, é uma tecnologia da Revo. Isto é patenteado pela Revo. E por isso é que o Horizon não tem, porque pode ter, e os outros agora neste momento não podem, porque é uma patente da Revo. E já vamos perceber um bocadinho melhor, eu vou detalhar um bocadinho esta questão, porque é interessante. E vai passar no sentido contrário neste caso, mas é igual, não é? O granulado não tem um sentido, tem que, ao passar, vai absorver o CO2. E junto aqui ao de baixo vai voltar a ser adicionado quando é necessário e continuar o processo . Ok? E sempre dentro do circuito.
Em vez de estarmos a olhar ali para o boneco, vamos olhar aqui para a máquina. Se alguém quiser vir um bocadinho mais para a frente agora, até por uma questão de distância, podem vir. O que é que temos aqui? Por fora, temos o nosso loop, começando aqui de cima para baixo. Venham para aqui, estejam à vontade, naturalmente. O que é que temos aqui? Temos o loop, tem aqui as tais válvulas de não retorno, uma em cada lado do bocal, que obrigam a que o gás circule sempre no mesmo sentido, que é aquele, não é? Este assim, conforme vimos. Este aqui. Temos aqui um seletor. Este seletor permite o quê? Respirar entre estar no loop, digamos assim, respirar do circuito fechado ou respirar de um regulador, e temos diretamente a aplicação de um segundo andar de regulador no loop. Por isso nós, em qualquer momento, podemos, se há algum problema a nível do loop, isto é como a vários rebreathers, mas passar imediatamente a circuito aberto. Não é? São procedimentos que naturalmente se treinam quando se faz formação para a utilização do... Claro, depois pelo computador, essa alteração, se houver um alarme, ele dá um alarme, eu posso passar, aliás, nos procedimentos normais é passar imediatamente a circuito aberto, para depois, sabendo que no circuito aberto a mistura é sempre boa. Porque está a vir diretamente da garrafa, não pode ser má. É uma mistura que a gente conhece e que, independentemente de tudo, é sempre boa. Por isso, passa-se para circuito aberto e resolve-se o problema. Se resolver o problema, volta-se a passar a circuito fechado. Se não se resolver o problema, vem-se para cima em circuito aberto. Temos sempre esta possibilidade e não precisamos estar a sair do loop. Não, melhor, peço desculpa. A gente sai do loop do ponto de vista respiratório, mas mantemos o bocal na boca, não temos de estar a tirar e a mudar. Também se treina isso, mas digamos que só numa situação muito excepcional é que seria necessário retirar o loop da boca por uma questão de segurança. Porque passamos a circuito aberto, está aqui o regulador. Relativamente aos cálculos do computador, a mistura é a mesma, não é? Portanto, como assim? O computador está ligado, ele sabe o que é que está... Completamente, sim, ele está ligado à máquina. O computador está ligado, ele sabe o que está a acontecer ali dentro. Isto é, simultaneamente, um controlador da máquina e, ao mesmo tempo, é um computador de mergulho autónomo. Eu uso sempre um computador de mergulho independente, como redundância. Mas ele faz todas as funções do meu computador, mais integrando também a informação da máquina. Olha, mas ele na subida enriquece a mistura? Não, porque só tens a mesma quantidade de gás. Enriquece como assim? Ele não precisa não enriquece porque ele mantém o set point aqui é fração. Tu disseste há bocado que disseste que era híbrido e que ele vai juntando gás conforme necessário. Durante a subida não, durante a subida normalmente tu estás a libertar mais gás, como em qualquer rebreather. Está bem. Por volume. Mas ele não... Portanto, ele mantém sempre numa base de percentagem. Percentagem, exatamente. Porque o set point não é feito com PPO2, não pode ser como um CCR. Não é? Não pode ser porque não tens oxigênio puro. Esse é o principal. Mas isso leva-se uma... Não, tu tens duas misturas. O que passas depois passas para outra mistura. As misturas ideais, como digo, ele utiliza de 30 a 100. O 32 e o 40. O 32 e 36. O ideal para ter aqui, por exemplo, o mergulho a 40 metros, digo já com as suas misturas ideais, é ter um 32 e um 70. 70 passos com pressão. Porquê? Porque o 70 é respirável, 1.6 a 12 metros. Isto é, tu podes fazer o switch, podes fazer o switch aos 12. Sim. Embora estejas a respirar menos de 70. Mas fazes o switch diretamente no loop ou tens que mudar a injeção? Já vou explicar. Isso é uma das questões que eu acho que é super engenhoso pela simplicidade. É uma coisa brutal mesmo, a sério. É muito mais simples que isso, é extraordinário, porque aí a segurança vem dessa simplicidade. Eu só não queria estragar essa surpresa a seguir. Surpresa, salve seja. Ok? Deste lado temos... Oi, está aqui preso. Sim. Aqui é um arnês normal, eu tenho aberto só para um arnês perfeitamente normal. Aqui não se vê bem, mas uma das características é que este rebreather tem a forma das costas. O que é que acontece? Isto é em qualquer rebreather. Quanto mais perto tiverem os sacos pulmão dos nossos pulmões, menor o esforço respiratório. Isto tem a ver com as diferenças de pressão. Se os meus pulmões estão mais baixos que o saco pulmão, há uma ligeira diferença de pressão entre o saco pulmão
e os meus pulmões. Quanto menor for esta diferença, mais fácil é respirar. Por isso, inclusive, o rebreather tem a forma ergonómica das costas para estar encostado mesmo ao longo das nossas costas para diminuir ao máximo esta distância. E o ano passado e achei muito hidrodinâmico. É muito hidrodinâmico, porque ele encosta mesmo a parte de trás, inclusive eles tiveram que fazer, a Mars desenvolveu já, depois saiu a posteriori, desenvolver um plate em inox, mas que não dá para ser um plate normal. Fizeram um plate que tem que ter a forma para encaixar aqui perfeitamente e para, senão com um plate normal ele funcionava, só que ia aumentar a distância. Porquê? Porque não tinha a forma redonda. Então eles têm um plate redondo para quem quiser, por exemplo, em vez de lastrar, usar o plate como lastro, para aumentar o peso da máquina, porque qualquer rebreather é relativamente flutuante. Porquê? Porque tem sacos de pulmão. Temos ali 2 bolsas com gás. E então é sempre uma questão, então, com aquele plate, aumenta muito o conforto de utilização, mas teve que ser um plate moldado à própria máquina. Tampa normal. Para o mesmo peso típico, tu a mergulhares num circuito aberto, quando passas para o rebreather, Sim. tens adição de peso da ordem. Normalmente sim, porque... 3, 4 quilos. Porquê? Por causa dos sacos de pulmão. Porque tu tens, repara, o que acontece é que enquanto no circuito aberto o gás que temos é o que está dentro dos nossos pulmões, Sim, eu percebi. aqui temos um volume de gás permanente fora dos nossos pulmões que está na máquina, que está agarrado ao nosso corpo, que é o gás que está dentro do circuito. Por isso há sempre ali um incremento de flutuabilidade em qualquer rebreather. Mais 3 kg, grosso modo. Sim, 3, 4, depende um bocadinho dos rebreathers, mas sim, por aí. Ok? Depois depende muito, por exemplo, uma coisa que eu se estiver a usar uma garrafa, uso garrafas de alumínio. Porquê? Porque a garrafa de alumínio é praticamente neutra. Isto é, eu ponho uma garrafa só de um lado e não me altera muito a posição. Mas eu, por exemplo, o pessoal gosta muito de alumínio. Quando eu uso 2 garrafas, que é a maioria das vezes, eu gosto de usar as garrafas de aço. Pequenas, de 7 litros ou de 5.6. Porquê? Porque um aço elimina-me quase grande parte do meu lastro. Porque as próprias 2 garrafas, que são pequeninas, mas as 2 juntas, que se equilibram porque são de aço, porque estão uma de cada lado, não cria desequilíbrios, e até ajuda, não é? E, no entanto, já o lastro é reduzido bastante. Com 14 litros estás lá toda a semana. Com 7 sim, mas bastante. Uma das coisas que, por acaso, eu não referi, mas que é importante, a propósito disso, ainda bem que agora, porque me falhou, uma das coisas que o rebreather tem mais vantajoso a nível respiratório e de gestão do gás em relação ao circuito aberto é que um rebreather, o consumo de gás no rebreather é independente da profundidade. Qual é o fator mais significativo a nível da determinação da autonomia de um circuito aberto? É o quê? É a profundidade. É aquela pergunta clássica que quem vai tirar um open water. Então isso, a garrafa dá para quanto tempo? E a resposta é, depende. Não é? Depende do quê? Da profundidade em primeiro lugar. Porquê? Porque independentemente da nossa variação metabólica, que somos diferentes nos nossos consumos, a grande variação é feita pela pressão ambiente, pelo volume de gás, não é? pela densidade. Um rebreather, como a única coisa que estamos a fazer é a repor o oxigênio metabolizado, o oxigênio que nós metabolizamos à superfície ou 40 metros é igual. Por isso, é independente da profundidade. O meu consumo a 40 metros ou a 10 metros é exatamente igual. O que me dura a garrafa a 10 ou a 40 é igual. E isto faz uma diferença incrível, não é? A nível de disponibilidade de gases, de facto. Tirar aqui as tampinhas. Isto são os canisters do absorvente. Já vou falar um bocadinho mais sobre como é que isto funciona a seguir. Vamos só perceber aqui o circuito. Estivemos ali a ver. Então, nós inspiramos do nosso saco de pulmão, vamos utilizar aqui o mesmo esquema que está ali, o saco de pulmão está aqui dentro. Ele está aqui dentro porquê? Porque o saco de pulmão é flexível. Por isso, ele mecanicamente está aqui dentro para, obviamente, não haver riscos, ou reduzir ao máximo o risco de danificar o saco de pulmão. Por isso ele trabalha, tem aqui digamos que uma caixa, onde ele lá dentro, uma caixa perfurada, e vocês veem dos 2 lados, a água tem que entrar para sentir a pressão, não é? Para estar sujeito à água, à pressão ambiente.
Vamos inspirar, tem uma válvula de não retorno, eu inspiro, quando expiro, o gás segue sempre neste sentido, porque não consegue voltar para trás. A seguir, vai sair, estão aqui a ver nesta parte, aqui na parte de baixo, é preto com preto, não é fácil ver, mas sai aqui, e o que é que vai acontecer? Vai passar através do absorvente para a parte de cima, neste primeiro compartimento. Vou fazer agora um parênteses aqui. O que é que eu tenho neste compartimento? Além disso, tenho a OPV, Overpressure Valve, válvula de sob pressão. E reparem que é uma mola. O que acontece é que quando o circuito tem muita pressão, ela vai abrir e o gás vai sair aqui. Pela própria estrutura, que não é estanque. Isto tudo está cheio de água durante o mergulho, à exceção do que está no loop. A água circula aqui livremente, aqui à volta. A água aqui circula livremente, a própria caixa tem buracos. É essa a ideia, não tem qualquer questão. A água circula aqui livremente, por isso... Mas não na parte eletrónica, claro. Claro, fora do loop. Fora do loop. Fora do loop circula livremente, só o loop é que está fechado. E, havendo pressão, o gás vai sair pela válvula de sob pressão e sai naturalmente pela estrutura, que não é estanque, que é completa. O loop não está sujeito à pressão ambiente, não é? Não está. Está através dos sacos de pulmão, porque aqui é rígido, mas aqui não é rígido. Significa que a pressão dentro do loop é sempre igual à exterior também. Como é que ele respira a 10 metros e a 40 metros de igual forma? Porque a pressão dentro do loop a 40 metros vai ser 5 bares e a 10 metros vai ser 2... Aí ela mantém-se constante aí, dentro? Aqui dentro sim, porque a partir do momento em que os sacos de pulmão são flexíveis, Sim. ele condiciona a pressão toda interna. Quando Não é? aquilo diminui, Sim. ele injeta... Se ele fosse tudo rígido não. Ele compensa. Porque os sacos de pulmão, exatamente, os sacos de pulmão, aqui o que é que acontece? O que vai acontecer aqui é como em qualquer CCR, ou qualquer rebreather. Quando nós descemos, o sistema está a injetar muito mais gás, porque tem que compensar a diminuição de volume. Quando nós subimos acontece o contrário, o que falámos há bocado, vai haver muito mais saída de gás durante a subida. Porquê? Devido à expansão, ou aumento de volume, expansão, vai criar sob pressão e aqui, além da nossa parte respiratória, vai haver uma questão de volume, Boyle-Marriott, vai haver libertação de gás. Durante a descida vai haver muito mais adição. Como é que esta adição é feita? Através, cá está, da ADV, Auto Delivery Valve, válvula de adição automática, ok? E isto, basicamente, é aquilo que eu vos disse, como funciona um equipamento passivo. Isto é, eu quando respiro, se isto ficar com uma sob pressão, o que vai acontecer é que e vai abrir como se fosse um rolador e vai injetar gás no circuito. A ADV trabalha especificamente durante a descida, especialmente, não é especificamente, especialmente durante a descida. Porquê? Porque querendo a sob pressão, ela vai adicionar o gás. Isso é equivalente ao bico de pato dentro de um dentadero. Que é, exatamente. Está aqui um bico pato, uma haste como tem um rolador. Que funciona como uma membrana, como um rolador. Cria sob pressão, ela injeta para quê? Para garantir o tal volume, especialmente durante a descida. Não é? Que é quando eu tenho necessidade. Ou, imaginem que durante o meu mergulho, estou à mesma profundidade, mas de repente aumentei muito o meu esforço, o meu ritmo respiratório. Preciso de volume. Ela vai imediatamente abrir, sem eu ter que fazer nada. Porquê? Porque a partir do momento em que eu crio uma sucção, uma supressão dentro do circuito, ela automaticamente aumenta-me o volume de gás disponível. Independentemente daquela injeção constante, não é? Independentemente daquela, se não for suficiente. Ou gastamos ar do lobo para limpar a máscara. Só secamos, por exemplo, não é? Por exemplo. Dizer marcas. Por exemplo, não é? Secar, exatamente. Exatamente, por exemplo. E funciona como um circuito aberto, é igual. Aí é um circuito aberto, perfeitamente. Conforme há um pedido, é um sistema a pedido. Conforme há pedido, ele vai repor volume. Embora seja dentro do loop. Só não vai desperdiçar esse volume, que é dentro do loop. Desculpa. Sim. Normalmente a gente tem de pensar sempre pior. Claro. Ok, um caso catastrófico. Por Sim. motivo qualquer pessoa debaixo de água, Sim. tem o loop da boca Sim. e começa a entrar água. Não cai o loop da boca. Não. Ok, tudo bem, não cai o loop da boca, mas eu vou dificultar, vai mesmo cair da boca. Sim. Por um motivo qualquer, que eu não estou a ver qual é, mas Sim. acontece. A água entra na traqueia e depois. E que tipo de segurança é que isso tem? Tem algum tipo de labirinto? Que tipo de segurança é que um circuito aberto tem? Não sei. Não tem. Não tem. Este tem mais segurança que o circuito aberto porque isto não cai da boca. Um circuito aberto, se isso acontecer, na maioria dos casos, o rolador vai cair da boca.
Não é em todos, mas na maioria dos casos que haja um colapso debaixo d'água, o regulador vai aqui da boca. Toda a gente aqui é mergulhador, não é? Há aqui alguém que não mergulhe? Quantos de vocês em circuito aberto é que usam uma precinta com o regulador? Já usamos, mas que eu desuso. Usas sempre? Mas no pescoço ou na cabeça? Eu também uso, mas essa não funciona. Essa não funciona. Eu também uso, mas não é a mesma coisa. Ok? Ninguém usa. Não, eu só queria perceber se há alguma... Esta é uma das coisas importantes. Isto é uma coisa que tem muito base no que nós militares usamos. Em que a maioria dos rebreathers não tem. Pode-se pôr, mas não tem. Não é? Só há um sistema melhor que este. É no irmão. Não. Não, Isso é sempre pior. é máscara facial, exatamente. Só há, nós com mergulho, por exemplo, na Marinha, os equipamentos de mergulho profundo, nós temos máscaras faciais. Isto encaixa numa máscara facial, ok? A nível recreativo é uma coisa que não é normal. Normalmente isto é uma segurança muito boa. O quê? A máscara facial? Não, isto vem de seguida, isto vem tudo junto. Não, mas se quiser comprar só essa parte. Só essa parte como? Ele tem um rebreather Sim, não, isto encaixa-se aqui. Sim, não, isto subsalentes há. Parece uma coisa de uma máscara. É parecido. Tem aqui o sistema que fica no bocal. Mas isto é uma segurança, atenção, hein? Eu conheço casos de mergulhadores salvos com isto. Nós usamos Isto é extremamente simples, salvos com isto. Pessoal que, de facto, colapso, não teve nada a ver, até no caso que eu conheço, não teve nada a ver com o equipamento. Ele estava debaixo de água com o equipamento, mas a diferença é que se ele tivesse em circuito aberto, provavelmente não tinha sobrevivido. E como tinha isto, manteve as vias aéreas completamente secas, trouxeram, recuperou, impecável, não tem problema nenhum. Porquê? Porque tinha, isto em inglês é gag strap, mas esta precinta de bocal. Ok? Faz muita diferença. Muito simples, mas faz muita diferença. Só queria perceber se havia algum tipo de labirinto ou o que quer que seja que, não digo impedisse, mas preservasse uma possível contaminação do... Há uns aquatraps. Espera aí, mas deixa-me... Sim, mas... ouvir a ti, não pedi ao Paulo. Se há algum tipo de aquatrap montado, de origem, que salvaguarde esse tipo de situação. Estes sacos de pulmão aguentam até cerca de 1,5 litro de água sem comprometer o loop. Sem comprometer o loop. Era isso que eu queria tem uma válvula no expiratório, no saco expiratório. Nos dois sacos até. No inspiratório também. Nos dois. Olha ali outro igual do outro lado. Podes acionar ou é automático? Posso acionar. Tem um cordelinho, não tem bola, para não prender. Tem só a pontinha, com o nozinho, se for preciso. Sim. Serve tanto para isso, como serve para... De lavagem também dá muito jeito para a gente lavar o saco de pulmão. Mas sim, permite vazar e eles aguentam até 1,5 litro. Porquê? Porque é mais uma vantagem ter os dois scrubbers. Mesmo que eu inundo de baixo, basta estar na vertical, com água até meio, e este está seco. Ok? Essa é outra questão. Mas pronto, onde é que a gente ia? O gás passou para cima, e a seguir vai passar, estão a ver? Isto é uma passagem direta, neste caso, vai passar no topo, junto à tampa, para a outra parte de cima. Os canisters têm O-rings aqui à volta. Isto é, o gás é obrigado a passar para o absorvente. Nunca passa na periferia. Passa sempre através do absorvente. E vai passar para baixo. Aqui em baixo temos a parte de eletrónica onde está a válvula, a eletroválvula. Estanque. Esta parte completamente estanque. Isto é, mais uma vez, isto não tem água. Mas se entrar água, a parte eletrónica estanque. Sim. Mas ela aí está... Completamente estanque. Ok? A parte eletrónica completamente estanque. Por isso... Poderia inundar e não entra na eletrónica. Isso é muito bom. Quanto muito pode estar cabo das células, mas é só células, não é nada. Mesmo assim as células até se aguentam, das crianças lá logo, muitas vezes até sobrevivem. Mas pronto, a célula não seria o crítico nesta altura. E vamos perceber porque a nível de segurança tem aqui um detalhe que, ao contrário dos outros rebreathers, é uma vantagem muito interessante. Mas já lá vamos. Células de oxigênio, não é? Células de oxigênio. Como é que estas células funcionam? Exatamente. Duas porquê? Existe uma célula que é a de teste, e reparem que o gás, o que é que temos aqui? Existem já agora 3 baterias no equipamento. Existe uma bateria dedicada ao computador, que está no computador.
Está aqui este compartimento aqui mais redondinho, é uma bateria que está lá dentro. Isto é carregado por USB, hoje em dia, como liga-se, é um USB-C. É um USB-C e o próprio computador faz, depois também já vos mostro, faz a gestão da carga. Tem uma bateria aqui e tem aqui o que eles chamam o Smart Battery Pack, que é um power bank. Um power bank, e este funciona, isto é, quando se carrega o equipamento, a gente carrega o power bank e ele tem aqui alguma eletrónica dentro, aliás estão a ver aqui luzinhas, provavelmente conseguem ver as luzinhas verdes ali e coisa. Ele faz a gestão da energia dos outros durante o mergulho. Se alguma das outras baterias precisar de energia, ele fornece energia e faz a gestão das 3 baterias da gestão da energia de cada uma delas. É uma gestão inteligente, em que ele vai passar a energia para cada uma delas. Eu, por exemplo, eu tenho 2. Eu chego ao mergulho, tive um azar, esqueci-me de carregar, tenho a outra, ligo. Isto é um USB-C, como veem, normalíssimo. Então, do que é necessário, pode adicionar até 25 litros por minuto ao circuito. Recordem-se do que é que eu tinha lá escrito, entre 5 e 30. Porquê? Porque 5 são permanentes e a Electrovolt vai até 25. Se ela dá 25 mais 5, fica com 30 litros no máximo, ok? E o que é que vai acontecer? Ela tem 2 células, uma célula de teste e uma célula de fração. Isto é importante porquê? É importante porque permite avaliar se as células estão em bom estado durante todo o mergulho. O equipamento avalia periodicamente o estado de ambas as células. Periodicamente é quando? Cada vez que estamos à superfície e começamos o mergulho, ele tem um computador de mergulho, o computador detecta a pressão, como qualquer computador de mergulho, faz imediatamente uma avaliação das 2 células. Depois já explico como é que isto acontece. Faz a cada 5 minutos durante o mergulho. Faz quando se troca de mistura, se eu trocar de mistura, por exemplo, de mistura mais rica para mais pobre, ou se, por exemplo, se trocar de circuito aberto para circuito fechado. Cada vez que eu faço a troca, ele reanalisa e compara as células. Como é que ele compara? Mas como é que... Desculpa. Quando mudas de mistura, estou mais preocupado ao contrário. Estás com a mistura de fundo e depois mudas para a mistura mais Deca. rica. Ele reanalisa as células. Está bem, mas como é que ele sabe? De repente vê uma... Se tu não lhe disseres, se tu não lhe disseres que mudaste, ele detecta logo que mudaste e começa a gritar contigo. A dizer, tu mudaste e não me avisaste. Tu validas. Ele sabe, mas tu tens que validar. Tens que validar. Ele valida e tu tal. Validas. É um processo só de validação, porque ele sabe automaticamente e depois já vamos falar sobre essa parte. Como é que ele funciona? Ele naturalmente na fase de preparação, eu disse-lhe que mistura é que ele tinha e ele não acredita em mim. Paulo, não queria ser chato, eu acredito em ti e a ti só uma breve interrupção para me darmos aqui a pilha. Pode ser? Não só um subir, Ok. mas nós acreditamos em ti. Não, Mas os que nesta piscina vão-se mal. E não é o primeiro que chega ali tem soluções, e se nega. Tem soluções inteligentes. Vai lá mudar a quebra, vai lá. Sim, mas convém já preparar o futuro. Os pausaram para dentro ali a porta. Tem alguma coisa qualquer, não sei o que é. Isto é mais simples. E há mais que um, hein? Diz. Ligar-se. Pergunta de ordem prática, um bocadinho voltando àquilo que estávamos a falar. Sim. Na É prática, sempre preciso se qualquer tirar coisa. O loop Agora não é Sim. vai estar fecha sempre. Passa sempre para o circuito. Se eu não fizer nada, vai entrar água. Mas é um procedimento de rebrida. Nunca se... O loop está sempre... Quando só estás no loop, digamos assim, a respirar no loop, quando estás com o circuito, com o loop na boca, com o bocal na boca. Senão, passas sempre... Esta posição, reparem, e é a posição que ele está chama-se circuito aberto. Ele está sempre assim. Eu se estiver a respirar agora não tem gás no circuito, mas se eu respirar, está sempre o circuito aberto. O loop está fechado. Ele está a respirar do regulador. O que é que eu faço? Quando ponho na boca, passa a circuito fechado. Quer tirar da boca? Circuito aberto, tira da boca. E já não entra água no E a sistema. luz serve para dar alguma informação? Dá. A luz dá informação. Neste caso está vermelho, obviamente não tem gás, não está. Ele tem luz verde, está tudo bem. Okay. A luz vermelha, como está, diz que tem um alarme. Okay. Significa, presta-me atenção. Se for uma coisa grave, é rápida. Tá. Assim, é só dizer, olha ele está-me a dizer assim, olha para o computador que eu tenho qualquer coisa para te dizer. É uma informação, é um chamado warning.
Mas é um warning que não é grave. Ele está assim porquê? Porque ele está a dizer que falta de... Está com... Não, tem a ver com a fração, porque ele está a avaliar o que é que acontece? A fração mínima que ele aceita no loop é 0,22. Aqui tem 0,21. O que ele está-me a dizer é, tens uma fração de oxigênio abaixo de 0,22 no loop. Claro, está em contacto com o ar. Então, se o tipo estiver enjoado, a primeira coisa que tem que passar para ti. Por exemplo, é boa política, é boa política, é boa política. Não, É boa espera lá, política. Troca e depois. Exatamente. Não precisas tirar da boca. Porque a partir do momento em que passas para o circuito aberto é um rolador e podes vomitar com um rolador. Não, mas a gente consegue vomitar com um rolador. Completamente. Não tens de tirar o loop. Só tens que baixar a patilha e depois voltar a metê-la para cima. Não tem problema. É só fazer trau e depois trau. Mais nada. Não precisas tirar nada da boca. Fica tudo bem. Mas se eu não comutar isso e entrar água para o sistema, entra água. Entra. Aí entra. E depois? Então, e depois vai. Depois podes voltar. Podes voltar, quer dizer, depende da quantidade de água que entrar. Depois vens para cima. Faz o pit Então, stop. Se não voltar, estás por isso. Não se deve. Não se tira isto da boca sem fazer a comutação. Não se tira isto da. Portanto, é uma limitação ou um constrangimento. É um treino. É um treino que se torna tão intuitivo como tu, quando pões o leão na boca, fazes isto. E já não pensas. Quando te habituas a estar com um rebreather, aquilo passa a ser uma second nature, não é? Uma coisa, isto é daquelas coisas que é difícil dizer em português. Mas é intuitivo, é mecânico, não é? É uma coisa mecanizada, não é? Porque é como toda a gente põe um rolador na boca, antes de inspirar, para não beber um pirulito, não é? Não é bem a mesma coisa. É quase a mesma coisa. É, pá. Já aquilo tem que ir lá sempre a mão. Faz parte da mecânica. Tens que pensar. Hã? Concorrência. Não é Ele também tem a mesma coisa no dele. Todos os rebreathers têm aquilo. Quando funciona. um bofe, não. Não, mas todos os rebreathers têm isto. O BOV é diferente. O BOV tem a ver com o rolador, com ter aqui o rolador incorporado. Há sistemas destes que não têm rolador. Isto é um tubo só. Estão a ver? Imaginem isto sem rolador. Cortando isto é um tubo. Mas qualquer rebreather tem sempre este seletor. O que acontece é que nos rebreathers que não têm BOV, que não têm o rolador incorporado, passa-se o que se chama para atmosfera. Isto é, fechas o loop e passas a respirar de fora. Se fizermos isto debaixo d'água, bebemos água. À superfície, fazemos isto e estamos a respirar ar como se fosse um snorkel. Tem um buraquinho, pronto, não vem ao lado. Ok? Enquanto com este sistema de BOV, quando fazemos isto, quer seja à superfície, quer debaixo d'água, estamos sempre a respirar de um circuito aberto. Tem aqui uma mangueira normal e um segundo andar de rolador. Se o gajo quando ainda é principiante, que é no meu caso em matéria de rebreathers, a gente tem que pensar, espera aí, quando estou a fechar, passei para aberto, e quando abro, passei para fechado. Quer dizer, pronto. Treina-se, porque há formação específica. O que é que temos... Depois da formação é preciso... É preciso treinar. Por um mindset nisto. O que é que temos aqui? Temos então uma célula de fração e uma célula de teste. A célula de fração é a célula que está a analisar durante o mergulho todo a mistura e a dar, no fundo, a indicação para adicionar ou não adicionar. E temos a célula de teste. Porquê é que serve a célula de teste? É importante porque é a célula que nos dá a redundância. Porquê? Nós sabemos que a mistura, a gente sabe qual é a mistura que quer, mas temos que ter a certeza que a célula que está a analisar a mistura permanentemente, durante o mergulho, não tem um problema. Como é que fazemos isso? É muito simples. E aqui o sistema é muito simples e basta ter duas. Enquanto, por exemplo, um rebreather CCR, o Poseidon tem duas também, mas muitos deles têm três. Por exemplo, a REV tem opções de configuração com 5 células. O REV tem uma opção de... Ele funciona só com 3. Mas tem uma configuração de redundância, dupla redundância, que tem 5 células para garantir toda a redundância, para terem ideia. Mas aqui como é que funciona? Ele sabe, na preparação, eu disse-lhe no computador que tens um nitrox, por exemplo, 32. E a primeira coisa que ele vai fazer ele vai injetar o nitrox na célula. E a célula vai dizer, é 32 ou não é 32? Isso é a lógica do Poseidon. Exatamente, é 32. Muito bem, então ele neste momento sabe que tem 32. O que é que acontece? Como é que ele sabe que as telas estão boas durante o mergulho? Porque ele vai injetar nos tais de 5 em 5 minutos, ou quando começa a descida, ou quando troca,
o gás, e se virem, reparem que o tubo do gás que vem da eletroválvula vai diretamente para a célula de teste. Injeta diretamente na célula de teste. E a célula de teste, a seguir, vai ler a mistura certa. E o que ele vai dizer é o quê? A célula de teste está boa. Porque está-me a dar a mistura que está lá, que eu sei que está lá. Perfeito. Depois, vai permitir, durante 1 minuto, respirar. E durante 1 minuto vamos misturar tudo o que está ali dentro outra vez. E como é que eu sei que a outra célula está boa? Porque a seguir, comparando esta com aquela, se o valor é igual, se já sabemos que a outra estava certa, a segunda está certa também. E então este teste acontece a cada 5 minutos de validação de que as células, porque a célula, uma célula de oxigênio é um sistema catodoano, é uma bateria. E como qualquer bateria tem uma vida útil. E pode morrer. E a gente quer saber ok, ela vai morrer em algum momento. A gente quer ter a certeza, se isso acontecer durante o mergulho, pelo menos que a gente saiba. Não é? E este processo serve para isso. Para, a cada 5 minutos, ambas as células estão a ser validadas. Qualquer uma delas pode morrer. Ele imediatamente avisa e passamos à superfície. Ele tem um sistema, e este sim é diferente da maioria dos rebreathers, é que a eletroválvula, isto é interessante, a eletroválvula não é acionada eletricamente para abrir. É acionada eletricamente para fechar. Isto é importante porquê? Muito simples. Se houver uma falha catastrófica no sistema, ela fica aberta. Porque ela precisa de eletricidade para fechar. Imaginem que a bateria morreu. O que é que acontece? Ela fica sempre aberta. Fica sempre aberta, o que é que acontece? Temos um fluxo de 30 litros por minuto. Isto é, mesmo no loop, é como se estivéssemos em circuito aberto. O gás é sempre bom. Porque 30 litros a ser injetado no loop, o que acontece é que estamos a perder gás, mas a garantia é que o gás que está mesmo dentro do loop é sempre um gás bom, não há hipótese. Porque é diretamente da garrafa, é nitróxido, é o que há, não pode ser mau. Chama-se fail-safe mode. Quando ele entra em uma falha catastrófica, ele passa imediatamente a fail-safe mode, isto é, abre a válvula completamente a eletroválvula, e temos sempre 30 litros a serem injetados por minuto no circuito. É um sistema de redundância muito importante. Mesmo que imagina que inunda a eletrónica, que não é inundável, mas se inunda a eletrónica, morreu a eletrónica, o que acontece? A válvula fica aberta. Porque se ela não tem eletricidade, ela não consegue fechar. Fail-safe mode. Morreu a bateria. Fail-safe mode. Há uma célula e ele acha que é catastrófico. Fail-safe mode. Ele diz assim, ok, eu não consigo avaliar a mistura, então vou garantir que a mistura é boa. Como é que eu faço isso? Injeto 25 litros por minuto no circuito, além dos 5, 30 litros. Fail-safe mode. E assim ele garante-me sempre que eu tenho uma mistura perfeita numa situação de emergência. Ok? Em que eu não tenho... Perfeita, segura. Aqui o perfeito é no sentido da segurança. Ok? Uma pergunta. Sim. Nessas circunstâncias, Sim. Em termos de gestão do gás, não seria mais racional passar com o BOF para circuito aberto? E pode-se passar. Está bem, mas reparem, é que assim, pelo que eu percebi, ele está a gastar 30 litros por minuto. Mas se passares para circuito aberto, só gastas a pedido. Não, porque a partir do momento em que continuas a ter o circuito alimentado, ele está sempre a injetar. Há maneira de fazer isso. Que é diferente, que é desligares e passares, usa o regulador. Não, mas calma, mas tu tens 2 reguladores. Tens este regulador, que é alimentado pelo circuito que está na máquina. E se o circuito está na máquina, está em fail-safe mode, para chegar gás a este regulador, está a chegar gás à AEV, à Electronic Addition Valve. O que é que podemos fazer? É desligar o circuito, e isto é muito fácil, é uma ligação tipo colete, de baioneta e regulador. No fundo é passar para bailout. É passar para bailout, exatamente. É o melhor. Se forem entrar se queres salvar gás, mas a questão é, isso é uma das coisas que se aprende, o cálculo dos gases necessários para o mergulho e inclui calcularmos o gás necessário para subir em fail-safe mode. Ok? Mais, a gente faz as contas com fail-safe mode mais o nosso consumo a respirar para o regulador. Imagina que ele está em fail-safe mode e tu estás a respirar para um regulador e a gente quando calcula o gás necessário para o mergulho, isto aprende-se a formação,
calcula assumindo o worst case scenario. Qual é o worst case scenario? Não é possível ser pior a nível de consumo, que é a máquina estar em fail-safe mode e eu ainda estar a respirar por regulador em cima disso. 30 mais o consumo que tu tiveres, normalmente assumes pelo menos uns 20 litros por minuto, não é? Que é o nosso consumo, pá, numa situação, a maioria de nós consome se calhar 14, 15, 16, não é? Por isso... Porque se a eletrónica inundar, como é que ele depois faz essa gestão? Se ele está danificado ou fica... A questão é, ele se morrer, morre aberto. Ah, é? É, Fica aberto e está morto e funciona na mesma? Exatamente, exatamente. O caminhão, se morrer, o travão trava automaticamente. Porque ele precisa de trabalhar para destravar. Para destravar, estás a ver? Exatamente, ele todo desligado, a válvula está aberta. Ele agora a válvula está aberta. Está sempre aberta. Ele precisa da eletrónica para ir fechando. Isto é, ele em vez de fazer... A eletrónica não faz... Vai mantê-la fechada e ele, para deixar entrar o gás, tem que ter a eletrónica devagarinho para ir fechando, porque senão ele está sempre aberto. E isto é uma segurança. Funciona quase como um regulador num princípio de downstream. Não é? Aquelas portas das discotecas, não é? Que tem aquela barra, sendo que está aquele com a barriga, aquilo lá, sempre. É o sistema de downstream da maioria dos nossos reguladores. Só quem tiver uns Poseidon, alguns Poseidon também são downstream, mas alguns Poseidon, a maioria deles é que são válvulas pivô, que são um bocadinho diferentes. De resto, a maioria dos reguladores, ou quase toda a gente, vai ter reguladores com downstream. Se houver um problema no primeiro andar em que não há regulação da pressão de alta para a pressão de baixa, ele entra em fluxo contínuo. E por isso é que nós ensinamos no Open Water uma pessoa a respirar por um regulador em fluxo contínuo. Se isso acontecer, a gente quer que a pessoa fique, pode ter gás a mais, não quer que fique sem gás. Não é? E aqui é um bocadinho a mesma coisa, não é? Ele tem gás a mais, tem gás suficiente a mais para vir para a superfície. É isso que nós queremos garantir acima de tudo. Tens a válvula na mangueira, ou a sua pressão, na válvula, ou cá atrás. Por isso é que os Poseidon têm na válvula de sua pressão, porque não é um downstream para não rebentar, senão aquilo, a sua pressão. Exatamente. Ok? Perceberam como é que funciona? Basicamente, como dizia o indivíduo que foi o meu instrutor disto, que isto é o analisador mais caro do mundo. Porque isto é um analisador fantástico, porque ele permanentemente está a analisar as misturas e se vocês puserem a mistura que não está certa, ele diz logo mistura errada, troca. E onde é que se avalia a quantidade de CO2? Não se avalia. Tu não tens aqui uma avaliação. O que tu tens é, e o computador tem, há a introdução de inicialmente fatores fisiológicos, 2, sexo e peso, ok? Sexo e peso, e ele faz uma pré-determinação da autonomia do CO2 em função disto. O que acontece é que depois no mergulho ele atualiza isso em função do quê? Daquilo que falámos exatamente há bocado, que é em função do consumo de oxigênio, que ele sabe qual é através da adição, ele percebe a quantidade de CO2 que foi produzida. E a autonomia depois vai sendo atualizada durante o mergulho em função, no fundo, do consumo metabólico. Não, na prática, repara, aquilo é um fenómeno químico. Tem ali a calçodada. Aquilo dura X tempo, que ele deve ser 3 horas, ou não sei. Quase 4. Quase 4, pronto. Com uma tolerância. Depois depende, se for uma pessoa mais pequena, mais magrinha, ele dá 4 horas e não sei o quê. Se for um enorme, dá um bocadinho menos. Quando preparamos a máquina, como fazemos da mesma maneira que fazemos com o analisador de oxigênio, tenho aqui este botão que me faz a calibração. Isto é, eu faço a calibração da máquina quando inicio o processo, como calibro qualquer analisador de oxigênio, para definir a curva de leitura das próprias células. Por isso, de facto, isto funciona como um analisador com redundância, com comparação de células. Mas depois o circuito em carga... Não, assim. Calibras a 21? Calibra assim a 21 direto. Calibra 21 direto. Além do mais, o computador dá-me o output das células, que eu consigo logo ter essa uma avaliação. Uma célula em bom estado, uma célula de oxigênio em bom estado, em contacto com o ar ou uma atmosfera, deve ter uma leitura entre 9 mV e 13. Eu consigo logo aqui ver isso. Eu tenho logo aqui informação sobre, neste momento, por exemplo, uma célula está-me a ler 10. Olha, por acaso, isto é uma coincidência. 10.2 e 10.3. 10.2. Entre 9 e 13. Estão boas. A máquina é bastante parecida em algumas coisas com o Poseidon. Não, há conceitos que tem que ser, não é? Todos os outros híbridos fechados têm 3 células e usam um sistema democrático.
Eles veem estas células, se há uma que está muito diferente das outras, descartam essa. O que é errado, porque essa pode ser a única que esteja certa, as outras duas, a maioria nem sempre tem razão. E através desta lógica, que é exatamente igual ao que faz o Poseidon, ele de X tempo, nós predissemos qual era a mistura, e ele analisa e vê, a célula ainda está a dar a mistura que eu sei que tenho, então a célula está boa. É um sistema mais inteligente, permite menos células e mais fiabilidade na leitura. É muito igual. O loop também funciona da mesma maneira e devem ter cruzado patentes. Há ideias que não são patentes, que são ideias de definido de repetidas. Que estas células também podem ser usadas no Poseidon, não sei que é 22, célula igual. A conexão é que não tenho a certeza se é Molex, a outra se é esta Molex. Mas é possível, é perfeitamente. Há muitos analisadores que têm estas células exatamente iguais. Aliás, uma coisa boa desta é que parte dos nossos analisadores são estas células. Dá para tirar do rebrider e continuar lá no analisador, porque o analisador é menos exigente que qualquer rebrider. Porquê? Uma razão muito simples, é que o analisador trabalha sempre à pressão ambiente. O rebrider não, a célula tem que estar mais saudável no rebrider do que tem que estar no analisador. A vida útil em ambiente não hiperbárico é muito mais longo das células do que quando estão sob pressão. Por isso elas dão para... Uma célula é assim, nós mudamos sempre, temos que sempre ter uma com menos de 7 meses. Porquê? A expectativa de vida normalmente é 1 ano e meio, e então para não haver, temos sempre uma célula com menos de 7 meses. E assim vamos sempre trocando a mais velha. Nunca tem mais, há uma que tem que ter sempre menos de 7 meses. E assim garantimos que nunca tem mais de 14. Troca-se uma de cada vez, não é? A não ser que tenha, só uma morre, não é? Como? 7 meses de utilização de vida útil. É para a utilização, basicamente. As células não mudam muito com a utilização. Pode mudar um bocadinho. Se for muda sempre um bocadinho. Atenção, porquê? Porque se estamos, naturalmente, a célula é uma bateria, mais uma vez. É uma reação cátodo-ânodo. Obviamente, se ele está a utilizar, se está a ler pressões parciais de oxigênio mais alto, o consumo é um bocadinho maior do que se for pressões parciais de oxigênio mais baixo. Mas não muda muito. Porquê? Porque neste momento elas estão a trabalhar. Quando está tudo desligado, as células estão sempre a trabalhar, a não ser que eu as pusesse em vácuo. Estão abertas? Estão abertas, está sempre a trabalhar. A única coisa que se pode fazer numa célula, mas é preciso ter alguns cuidados com isto, para reduzir, para aumentar a vida útil de um ponto de vista mais ou menos prático, sem ser pô-la em vácuo e coisas do género, é pô-la no frigorífico. Uma razão química, porque o calor é um catalisador das reações químicas. Quanto mais frio tiver, mais reduz. Ela vai continuar, mas mais devagarinho. Mas depois tens de ter muito cuidado, porque assim quando a fores utilizar tens de dar tempo para ela aquecer, para ela voltar ao normal, porque senão ela também dá a leitura errada. Não é? Por isso aí, mas pronto, por isso é que não é um procedimento também, mas o ganho não justifica. A questão é que não justifica o ganho. Não justifica. Na membrana. A membrana é hidrófoba. As células têm membranas hidrófobas. Por isso é que eu disse que às vezes elas apanham água e a gente lavando e secando elas funcionam bem. Porque todas as células de oxigênio têm uma membrana hidrófoba para não entrar água. Dentro do limite. Qual é o problema? É se pressurizares água contra a membrana é que pode ser um problema. Água lá normalmente não é grave. Porque elas aguentam, quer dizer, dentro de limites aceitáveis, aguentam alguma exposição à umidade. O próprio circuito no rebreather é um circuito muito úmido. Isto é uma das grandes vantagens do rebreather. Nós, quando acabamos o mergulho, está cheio de umidade aqui dentro. Está molhado mesmo. Está molhado mesmo. Mas não é molhado da água do mar. É molhado do quê? Do nosso vapor de água respiratório. Mas isto é uma vantagem espetacular. Porquê? Porque o circuito, é o que falámos a nível de conveniência fisiológica a nível respiratório, é que enquanto no circuito aberto nós estamos a respirar um ar frio e seco, que fisiologicamente não é bom, além de nos desidratar, tira-nos imenso calor, aqui estamos a respirar um ar quente e úmido. Porquê? Porque se temos vapor de água, nós estamos a ter vapor de água no circuito. Depois, a reação, isto é uma reação química, é exotérmica. Isto é, a reação de absorção do CO2 aquece, isto fica quentinho, fica morninho. A calçodada fica morninha. Isto é, o ar vem morno. A gente respira um ar morno. Fisiologicamente é muito melhor, muito mais conveniente e muito mais agradável. E nota-se perfeitamente em relação ao arrefecimento durante o mergulho, estar a usar um rebreather ou um circuito aberto, a perda de calor é muito diferente. A gente perde imenso calor em circuito aberto pela parte respiratória, porque vocês imaginam, nós estamos a respirar ar frio. O que é que acontece se esse ar frio vem para os nossos pulmões? Nós vamos aquecê-lo, e aquecê-lo significa o quê? Transferência energética do nosso corpo para o ar. Certo? E a seguir pegamos nesse calorzinho todo e
Cada vez que inspiramos, estamos a agarrar o molho de calor do nosso corpo e bum, um bocado de calor, bum. Isto é o que acontece no circuito aberto. É inevitável, não há como resolver isto. Aqui não. Além do ar que já vem, pronto, da nossa inspiração relativamente aquecido, o que acontece é que a reação da absorção do CO2, sendo exotérmica, vai aquecer o ar no loop. E isso não é um problema quando se passa para circuito aberto, por causa de um safe qualquer. Não, isso não. Ou seja, essa umidade. Fica lá, não fica. O circuito aguenta, aliás, como digo, a eletrónica pode estar inundada. Não, um problema porque, como agora já estamos a usar 30 litros por minuto que está arrefecido, não haver o problema, já não estamos a manter o ar quente, não haver o problema De quê? de estarmos a arrefecer novamente o ar para nos respirar e dele poder atingir, por ter ali umidade, por já não garantir. Não, mas a questão da umidade da congelação acontece só na zona de descompressão. A parte da congelação disso só poderia acontecer num primeiro andar. Porque isso tem a ver com arrefecimento adiabático. Ou aquecimento ou arrefecimento. E isto acontece só quando há uma redução radical de pressão ou aumento radical de pressão. Quando há um aumento radical, exemplo, encher uma garrafa num compressor, a garrafa fica quente, aquecimento adiabático por compressão. Se a gente abrir a válvula de uma garrafa e deixar sair o gás livremente, não sei se já repararam, fica gelo. Porquê? Arrefecimento adiabático. Esse tem a ver com o processo de descompressão. O processo de descompressão aqui acontece só nos primeiros andares. Ok? E o primeiro andar está ligado a uma garrafa que tem ar comprimido de um compressor, frio e seco. Ok? Por isso, não há, porque aqui tudo isto é pressão ambiente. Não há redução de alta pressão para baixa pressão. Não há congelamentos aqui dentro. Ok? Porquê? Porque não há esta variação de pressões. As pressões acontecem só, essa variação acontece nos primeiros andares, onde a gente tem 200 bares e está a reduzir para uma pressão intermédia de 10, 11, 12, 13. Uma radical, uma 20 vezes inferior, basicamente, em números assim muito redondos. Ok? Detalhes aqui de funcionamento. Em relação ao Softenol Lime, esta tecnologia é da REV, conforme eu vos disse. É uma reação química e o que acontece é que durante a vida de absorção, e aquele boneco, se formos a ser, é um esquema, mas será o top, não é? E top, que a gente tem mesmo uma coisinha que se põe top, dizer que é o de cima, é o que está exposto ao quê? Ao ar de expiração. Significa muito CO2. E o que acontece é que ele vai, no fundo, saturando a calçudada durante o período de vida. Ok? No fundo, aquele vermelho representa, com a duração do mergulho, vai haver uma saturação da calçudada. Estes dois sistemas têm uma vantagem importante, isto é, naturalmente que, por uma questão de redundância e de segurança, todos os rebreeders calculam os limites da sua calçudada com bastante redundância. Por duas questões. Para já, porque, de facto, não é uma medida muito certa. O que acontece é que como existem células de oxigênio, existem células de CO2. Além de serem muito caras, são muito pouco eficazes para já. Tecnologicamente, é uma tecnologia que ainda não está não é muito eficaz. Okay? Existem alguns rebreeders que permitem isso, mas não é muito eficaz. Por isso, a segurança tem que ser, digamos, processo. E quando temos só um compartimento, essa segurança tem que ser posta dentro daquele compartimento. E o que acontece é que na maioria dos rebreeders, ou em todos os rebreeders, a não ser os que têm este sistema, quando nós mudamos o scrubber, este absorvente, desperdiçamos imenso absorvente. Porquê? Porque estamos a mandar fora aquele que não foi utilizado, está lá só de reserva. Estão a perceber a ideia? Outra questão que pode acontecer, que é um problema... Ele não muda de cor, o absorvente? Não muda de cor. Há absorventes que mudam de cor, mas não são de aplicação no mergulho. Há granulado que muda de cor. Normalmente são aplicações hospitalares, porque este material é aplicado, por exemplo, nos submarinos também, por questões de segurança, para a absorção de CO2, mas como é também emprego, por exemplo, nos circuitos de oxigênio dos hospitais, em alguns equipamentos, em ventiladores. É o mesmo tipo de material, porque o ventilador acaba por ser um rebreather. Só que é um rebreather à pressão ambiente hospitalar, não é? Fenol também. Como? Fenol, o antigo fenol também. Exatamente. Ok? Por isso são no fundo, rebreathers hospitalares. Outra questão que cria problemas a nível do absorvente. Se houver, de facto, inundação do sistema, e se inundar
o soft no lime, ele vai deixar de funcionar. Ok? Isto é uma vantagem também de T2, porque se eu inundar, por exemplo, o de baixo, porque é o que está mais baixo, o de cima continua a ser eficaz. Se eu tiver num só, Circula o ar, não é mesmo? o ar circula, mas a água não. Se a água estiver em baixo, a água não circula. A água vai se acumulando, vai crescendo assim. Se inundar tens outros problemas, mas ouves. E ouves, começas a borbulhar. O que acontece é que quando inunda, repara, não é preciso inundar, basta ter um bocadinho de água e tu quando respiras, o que é que acontece? Vai haver uma zona de ar em que vai estar a passar água pela água, ar pela água, e faz e então podes purgar o circuito, podes ter outras soluções, mas começa só a ouvir o porque é na zona onde há, o ar tem que estar o gás tem que estar a passar através do bocadinho de água que tenha, não é? E normalmente a água começa a acumular aqui. Porque é onde está aqui a entrada, está aqui em baixo, vão ver, para o saco de inspiração, se entrar água para o saco de inspiração, começa a se acumular aqui. O que acontece, uma das coisas é deixar a posição de mergulho, passar logo para a posição vertical, porque a água fica logo na parte de baixo. E esta continua seca. Vai comprometer a leitura das células, não? Ou elas funcionam mesmo inundadas? Pode comprometer, mas se comprometer o que é que vai acontecer? Desliga, vai avisar. Fail safe mode. Bom. 30, vamos para cima. Pronto. Exatamente, e temos gás. No limite fecha e passa a circuito. O que não te apetece mesmo é beber um coquetel cáustico. Ok? Estava a dizer, e o que é que acontece? Para temperaturas, a cal sudada, mais uma vez, como reação química, é dependente da temperatura. Ok? O que acontece é que, por procedimento de segurança, quando mergulhamos em águas abaixo dos 15 graus, quando trocamos ambas. Porquê? Porque queremos garantir por segurança, como a eficácia da cal sudada é menor com frio, porque é uma reação química, por isso é catalisada pela temperatura, mudamos. Acima de 15 graus, ou 15, ou acima, a maioria dos nossos mergulhos, mesmo cá, o que acontece é que podemos assim, e isto é uma vantagem muito importante a nível económico, porque mais uma vez a maioria dos rebreeders o que tem é um compartimento assim, que tem 2 kg ou 2 kg e tal de cal sudada. Porquê? Porque o consumo, a duração das 4 horas, que é médio em qualquer paramos. Isto é, o segundo compartimento, e isto é perfeitamente notório. Sabem como é que se nota? Com o calor. A gente quando tira isto, o de cima está quente e o de baixo está frio, gelado. Significa o quê? Que não reagiu. É empírico, a gente agarra e nota perfeitamente. O que acontece? O que eu faço é que se tiver a mais de 15 graus, quando acaba o meu tempo de scrubber, tiro o de baixo, passo para cima e meto o novo em baixo. E cria este processo de rotação. Isto, além de aumentar a segurança, porque mais uma vez tem 2 compartimentos, diminui para metade o custo em soft no lime. Porque eu, de facto, há metade que eu não estou a utilizar, mas que eu não preciso mandar fora. Porque se eu tiver tudo na mesma embalagem, eu não consigo separar. Eu não sei qual é o limite, onde é que está utilizado, onde é que não está. É difícil. Okay? Isto é uma vantagem também económica muito importante. Tem uma vantagem de segurança também muito importante. Numa situação normal, não estamos a falar de inundações da máquina, coisas esquisitas, um dos maiores problemas do soft no lime é uma má compactação. Isto é, as pessoas meterem lá o soft no lime e aquilo não ser devidamente, não estar compactado. E tem um efeito que se chama, eu vou utilizar mais uma expressão inglesa, que em português soa mal, que é channeling. Isto é, tanto mal compactado o soft no lime, podem criar-se canais que fazem com que o gás passe sem passar pelo absorvente. Isto é, em que há uma passagem de gás através do soft no lime por criação de canais por má compactação. Por aquilo estar mal metido lá dentro, literalmente. O que acontece é que eu, se tiver 2 compartimentos, tenho que fazer a asneira duas vezes. É possível, claro. Quer dizer, mas aí até ao limite, posso fazer 3, posso fazer 4, posso fazer 5, mas se eu compactar mal 1 e só tenho 1, é o que tenho. Assim tenho que compactar de mal 2. E reduz também o risco, porque se o primeiro estiver mal compactado, ele vai ser filtrado pelo segundo. Ok? E isto aqui aumenta também a segurança. Esse é o motivo dos novos sistemas serem embalados. radiais e não axiais? Todos têm vantagens e inconvenientes. A vantagem como é do radial e do axial, todos têm. O problema é que, por exemplo, o radial tem sempre mais hipóteses de channeling, tem que ter mais cuidado. O radial, porque pela área de passagem, como é central, aqui não, aqui tem que passar pelo conjunto.
como é sem central, é preciso ter mais cuidado, porque ele pode não conseguir passar por baixo, mas o gás é como a água, ou vai passar pelo caminho mais fácil. Não é? Por isso, aí tem essas questões, tem que ter mais cuidado com a compactação. A compactação não é nada de complicado, mas estamos a falar de aumento de redundância, e aqui, naturalmente, além da parte da segurança, a parte económica, porque o soft no-lime é como digo, dura o dobro. Porque em vez de estar a mandar sempre 2 kg fora, só manda 1 kg de cada vez. 1 kg dá para 4 horas. Basicamente, não é mais uma vez, é função metabólica, mas em média deverá dar para cerca de 4 horas 1 kg. Não é? Se mergulhamos em vários dias, desde que a gente vede, e eu uso, a tapa ali na caixa, tenho um daqueles sacos estanques pequeninos. Quando mergulho, por exemplo, num dia para o outro, ou estou 2 a 3 a mergulhar, mas vou mergulhar, o ponho aquilo dentro de um saco estanque, tiro o ar, tranco tudo, e ele, quando muito absorve o CO2, está lá naquele bocadinho, não faz, não é um problema. Por isso é um sistema bastante interessante e que tem vantagens importantes, embora seja um conceito extremamente simples. Este slide já o estragámos, era para falar sobre os sensores de oxigênio, já estivemos ali a falar vastamente sobre o assunto, depois obviamente estou à vontade para ir ali e espreitar. Eu até, aquele momento ele vem com a eletrónica com autocolante, não se vê, aquilo é preto, mas este é o meu. E como eu, quando dou as aulas, gosto de utilizar o meu, eu tiro-lhe o autocolante, que é para a gente ver a eletrónica, para toda a gente ver a bateria, aquelas coisas todas. Que normalmente vem com uma película preta, não sei para dentro da eletrónica, eu retirei-a para efeito pedagógico também. Gestão do loop. Queria chegar aqui porque eu de facto acho que isto é uma das questões super interessantes em relação a este rebríder de simplicidade. O que este rebríder tem, a nível da distribuição do gás, e não é muito fácil de ver daí porque está metade. Vocês conseguem ver daí esta barra metálica? Esta parte metálica aqui? Sim. Estão a ver? Aqui, onde está ligado às mangueiras. Isto ele está aqui por dentro do plástico, até não se vê, porque isto é um tubo que está aqui, literalmente. É um tubo. Um tubo que tem as roscas para as diversas mangueiras, e isto está tudo procedurado à pressão intermédia, é o que vem dos geladores. E distribui o gás por todo o... Deixa-me só passar por onde está aqui pendurado. A gente já está, para vocês verem, não é grave. A gente depois já está para isto. Ok? Que é esta barra que está aqui representada e que é alimentada pelos reguladores e que distribui o gás pelo circuito todo. Ok? Distribui o gás. E se vocês virem aqui, estão a ver essa mangueirinha branca? Aqui, pequenina? Isto é o orifício. Ok? Aquela barra, isto aqui também é uma barra de distribuição, digamos que é uma sub-barra, é a mesma coisa, está só ligada a esta, em que alimenta a ADV, que tem que ter gás, não é? Alimenta o orifício, que está aqui, que injeta permanentemente os 5 litros por minuto, e alimenta o quê também? A EAV, a válvula eletrónica, que tem que ter o gás disponível para quando precisa de injetar, certo? Tem também, na mesma barra, a mangueira que vem ao BOV, porque obviamente a gente também quer que ele tenha o gás disponível, mas também é daqui que eu tenho, por exemplo, a mangueira para o fato seco. Então, esta vermelhinha é a minha mangueira de fato seco, que está ali do outro lado. Tudo da mesma barra, no fundo. Esta barra é isto aqui e que tem as saídas todas. Estão a ver? Isto tem aqui a garrafa de fundo, garrafa de deco, no fundo as garrafas a entrar, que tem um primeiro andar, cada uma delas, por isso pressão intermédia, que está a entrar ali, e depois, com uma ligação rápida, baioneta, como um colete. O ADV, cá está, o orifício é AV, tem aqui um filtrozinho, o filtro é isto, por isso é que está aqui isto. É este filtro, aqui dentro, isto tem um filtro. Porquê? Porque o orifício a ADV é uma entrada tipo rolador, é uma entrada ampla, não precisa de filtro. A questão é que como temos uma eletroválvula e depois temos um orifício que tem que ter uma calibração, eles têm um extra filtro para garantir que se houver alguma impureza, não passa para estes sistemas que são mais sensíveis e que têm orifícios mais pequeninos, não é? De coisas mais pequenas. E temos aqui ainda o insuflador do colete, o colete normal, está aqui deste lado, não é? Também vem aqui a mangueira para a traqueia, tudo vem desta barra.
E agora a resposta é, ou a pergunta é, como é que eu mudo gás de deco? Se eu tenho a deco a ligar aqui e o bottom a ligar ali, como é que eu troco de gás? Fecha a garrafa. Acho estranho, mas poderia ser isso. É tão simples que parece mal. Quando é que estão a do jack aí, deve ter uma ligação. Estão as duas ligadas sempre. Então tens Desligas uma maneira uma, qualquer de se passar. Desligas uma. Não se desliga nada. Está sempre tudo disponível. Porquê? Porque se eu precisar, tenho sempre todo o gás disponível. Tão simples que até parece mal. Fecha uma garrafa. Vá lá antes que se gasta a bateria. Isto tem que ficar gravado assim. É só regular o primeiro andar da minha deco com mais 2 bares de pressão intermédia que o primeiro andar da minha de fundo. A partir do momento em que eu abro a minha deco, e se eu tenho este para 10 bares acima da pressão ambiente e este para 12, o gás da deco sobrepõe-se a este. Mas então a deco estava fechada durante a descida. Durante a descida a deco está fechada. Quando chegas à altura... Quando quer. Exatamente. E isto é extraordinário, sabem porquê? Porque a partir do momento em que isto está tudo ligado àquela barra, eu se estiver a respirar o gás de deco, tenho gás de deco, com as duas garrafas abertas do gás igual em ambos os reguladores. Porque mesmo a garrafa de fundo, a câmara de pressão intermédia vai ser inundada com o gás de deco. Porquê? Porque automaticamente o regulador de fundo, a partir do momento em que o outro está aberto, fica fechado. Fica fechado sem estar a garrafa fechada. Conhecem o funcionamento de um primeiro andar. Aquilo é um sistema de equilíbrios de pressões. A partir do momento em que eu não estou a pedir, em que tenho uma pressão maior do lado da pressão intermédia do que a mola está regulada, está sempre fechado. No entanto, no regulador de fundo, eu estou a respirar a mistura de deco. E vice-versa. Eu, se tiver a minha garrafa de deco fechada, o meu regulador de deco tem mistura de fundo. Eu acredito porque tu dizes, mas tenho que digerir mentalmente isso, que ainda não... É só a mecânica de reguladores. Percebi, mas Isto é, eu com a minha garrafa de deco fechada, eu continuo a ter mistura, eu posso tirar qualquer um dos reguladores a qualquer momento, que o gás que eu tiver no regulador é o gás que está seja injetado no loop, nos dois, mesmo no deco com a garrafa fechada. Porque eu, quando fecho a garrafa, o que é que me acontece? Eu não estou a alimentar a câmara de alta, mas a câmara de baixa, com a mangueira, está exposta ao resto da pressão. já percebi. E onde é que eu vou buscar a pressão intermédia? À câmara de baixa. Por isso, os dois reguladores estão alimentados. Por isso é que eu digo, em qualquer momento, eu dou gás a 2 mergulhadores. Porque eu estou a respirar e dou gás a 2 pessoas a respirar o mesmo gás que eu. Um com cada regulador. E é tão simples que parece mal. É só uma barra. E a vantagem da simplicidade é a redundância e a independência maior do que se for um sistema complexo. Um sistema complexo significa mais pontos de falha. Isto é tão simples que é extremamente seguro e cria esta redundância. Eu consigo fechar uma garrafa. Imaginem que eu tenho um problema numa válvula de garrafa, que é um problema catastrófico. Um problema de válvula de garrafa é um problema catastrófico. Porquê? Porque se eu arrebentar um morrinho de uma garrafa, é catastrófico. Porque eu não consigo impedir o gás de sair. Se for num O-ring da base da válvula, não há maneira. Basta água de resolver isto. Eu aqui posso fechar uma garrafa ou tirá-la do circuito e continuo a ter, no circuito aberto, em ambos, exatamente. Consigo ter, eu sem desencaixar nada, continuo a respirar pelos dois reguladores da garrafa que tiver disponível. Uma coisa tão simples como a variação da pressão intermédia de um regulador que está afinado a 10 e outro regulador que está afinado a 12. Eu, quando abro a deco, ele sobrepõe-se à outra. Quando eu a fecho, o outro alimenta tudo e fica normal. Porque é uma barra simples, toda aberta. Não tem aqui válvulas, não tem nada. É só uma barra com comunicação. E isto é uma questão, a nível de segurança, é espetacular. É ótimo, mas não há vela sem senão. Qual é? Normalmente as avarias são no segundo andar, não são no primeiro. Não, é muito Temos 3 aqui. Já está bem. Mas aí é bom. Mas não é isso, mas havendo uma avaria no segundo andar, ele poderia estar a drenar por ali. E portanto, mas aí tinhas que não desencaixar. Desencaixa e continua a ter. A garrafa continua a debitar da outra, mas pode ser desencaixado. Sim, mas exatamente. Pode sempre desencaixar debaixo da água. Aquilo é uma baioneta. Posso sempre desencaixar. E tenho sempre essa possibilidade, o que torna essa seguro por ser simples. Está aqui. Como
computador, já falámos, cá está, o computador integra tudo, ainda não tem incluído, o software ainda não está, o firmware vai permitir comunicação por Bluetooth, já lá tem a antena, neste momento está, ainda é com Cradle, com um coisinho, um mordente, hardware, digamos assim, mas o Bluetooth já está previsto, é só uma questão de firmware, e integra tudo que tem um computador de mergulho normal, Bullman ZHL B 16 compartimentos, ok? Por isso, os algoritmos mais recentes, com gradient factors, por isso permite depois, e é uma das coisas que se fala a nível de formação, obviamente, é perceber o que é isto dos gradient factors, porque há pessoas que podem querer fazer e ainda não ter este background técnico ou de ciência do mergulho e faz parte da formação do Rebreather, perceber o que é os gradient factors, como defini-los, como é que podemos alterar os perfis de mergulho com base nisso, de maneira segura. E integra isso tudo e, além disso, tem naturalmente a parte do comando integrado da própria máquina. E qual é o comando que precisamos aqui? É, por exemplo, quando passamos para Deco, dizer-lhe, passei para Deco. Para ele saber, porque senão ele vai-me dizer, epá, então o que é que se passa aqui? Ele vai dizer. Ele vai avisar. Ele vai avisar sempre. Ele vai avisar. Quando tu lhe avisas antes, o que é que ele faz? Quando a gente faz a troca, ele faz logo uma coisa. Faz logo o gas check, a verificação do gás. Por isso, quando eu abro a minha Deco e troco o gás no computador, a primeira coisa que ele vai fazer é a mistura que ele me disse que tinha lá, está tudo bem, continuamos. Somos amigos na mesma. Se não, ele chateia-se com a gente. Ele diz que não quer nada connosco, que o gás é errado. Ele vai logo verificar, porque nós, quando preparamos a máquina, podemos preparar para uma mistura ou para duas, conforme eu vos disse. Quando eu preparo para duas, ele quer analisar as duas. Ele quer saber quais são as duas misturas. Ele não acredita no que eu digo-lhe, mas ele não acredita. Ele diz, ok, tu dizes-me que tens um 70, deixa-me verificar. Isto na preparação. Verificou, ok, agora estamos contentes, somos dois amigos. Para dentro d'água, quando eu abrir, ele vai ter que encontrar o 70, porque foi o que eu lhe disse que estava lá e que ele verificou. Basicamente. Por isso, eu quando vou abrir debaixo d'água, troco no computador e ele diz, sim senhor, é isto mesmo que eu quero, vamos. Ele valida, há um processo de dupla validação para uma questão de redundância e de segurança. Dá também naturalmente a vida do scrubber, aliás, estão a ver ali, não é? Scrubber 1h55, o boneco está ali, quer dizer que tinha 1h55 ainda de absorvente disponível. Diz sempre, temos sempre informação, o ecrã de mergulho não é bem este é o que tem, está ali com a bússola. O outro tem mais informação numérica, porque ele está sempre a dizer qual é a percentagem no loop, está ali O2 no loop 52%, por exemplo, mas além daquilo, ele indica-vos sempre o set point que lá está, para vocês terem sempre lá o número de verificação permanente. Dá-vos o loop, depois dá-vos os dados de mergulho, da profundidade, do tempo de mergulho, as coisas normais num computador. Então, nesse caso já estava em modo de descompressão, não é? Naquele caso está. Tem o DECO e aqueles 15 há de ser o TTS, que é o Time to Surface. É os 6 metros, 4, quer dizer que a próxima paragem é 4 minutos aos 6 metros e o TTS era 15. TTS, para quem não faz mergulho descompressivo, é o somatório dos tempos de descompressão. Quando há um mergulho descompressivo, o TTS é o somatório do tempo de descompressão com o tempo de subida entre patamares. Isto é, no fundo, é o tempo, é time to surface. É os computadores, um computador de mergulho, normalmente, há computadores que permitem ver o perfil todo, mas a maioria dos computadores, quando entra em descompressão, não vos dá os patamares todos. Até porque eles não sabem. Porque se vocês cumprirem mais, melhor ou pior, eles podem ir adaptando durante o processo. Por isso o que eles dizem é, neste momento, é um bocadinho como o tempo até à descompressão. Neste momento, o teu próximo patamar é este e, se tudo correr bem, precisas de mais 15 minutos para chegar à superfície. Naquele caso é 15, podia ser 10. Quando cumprirem aquele patamar, ele continua a dar o TTS e diz o patamar seguinte. E é assim que normalmente os computadores funcionam. Por isso é que a informação é aquela. Não é? O algoritmo é que ele valida a partir, portanto, chega àquele valor a partir do quê? Do valor médio? O Scrubber basicamente, vocês introduzem os vossos dados biométricos básicos, sexo e sexo e peso, e depois, isso faz uma pré-avaliação, que é média, tem a ver com um valor médio. E diz, olha, à partida, com estes valores, tens 3 horas e 56. Há agora uns gajos que baralham os scrubbers. Mas... E sempre que trocamos o scrubber, o que acontece? Temos que zerar. Quando se troca o scrubber, exatamente, quando se troca, basta fazer aquela rotação. Quando se tira um e põe-se um novo,
faz a zero-se. Os dados, depois aí, o reader sendo pessoal, depois já não se mexe nos outros dados, a não ser depois do Natal. Aí tem que se mexer sempre, porque já sabe, depois do Natal os dados vêm sempre alterados. Exatamente. Não pode usar esse sistema, não é? A Miss Portugal não pode usar esse sistema. É complexo. É complexo. Ok? Por isso sim, tem isso e depois o que acontece? Ele vai atualizar este tempo em função depois do nosso consumo metabólico, porque ele aí consegue, calculando o gás que injetou, ele sabe o que a gente estamos a respirar. Porque ele sabe, o computador sabe, isto injeta 5 litros por minuto, da mistura X, leva X oxigênio. E eu estou a injetar mais não sei quantos litros para manter o loop, sei que o consumo, o oxigênio utilizado foi este. Significa que o output de CO2 é proporcional e ele aí vai atualizando. Mas, Paulo, naquele caso concreto deste rebreather e daquela leitura, Sim. ele está a fazer essas contas ou é apenas um relógio de tempo? Não, ele está a fazer isto. Está a fazer mesmo as contas? Ele está a ver o soft no lime, a quantidade de CO2 que está a ser exposto, no fundo, não é? Que está a ser absorvido. Conforme o consumo de O2. Conforme o consumo de O2, porque está diretamente ligado. Ele consegue saber o output de CO2 através do consumo de oxigênio. Por isso ele vai atualizando o tempo durante o mergulho, se a pessoa consumir mais ou consumir menos. Ok? As 3 baterias que falámos, a TC é E1 que é o power bank e a E2 que é o que está que está exclusiva para o eletroválvula. Mas ali não tens nenhuma leitura de baterias, Tenho aqui. Não, tenho. também eu sei o que a máquina faz, mas ali Não, naquele ecrã não, eu consigo ter vários ecrãs, mas eu aqui consigo. Consigo fazer switches, não é? Os botões são piezo, que é uma vantagem. Parte do piezo, a vantagem é que não tem penetração na caixa. Isto é, não há penetração, o botão não precisa de entrar, por isso é menos um ponto de alagamento, eventualmente, não é? São piezoelétricos, são 2, e há muitos processos que requerem dupla confirmação, que ele faz, dupla com confirmação. Já agora, para perceber a nível de segurança, já acabámos por falar aqui em várias coisas, nos gases disponíveis, do fail-safe mode e da válvula solenoide também, que está sempre aberta. Porquê é que o mínimo é 30? Por uma razão simples. O consumo metabólico, digamos que médio, que a gente assume, normalmente é até um bocadinho inferior. A maioria do nosso consumo metabólico, para terem ideia, nós consumimos cerca de 0,8 litros em média. Obviamente, mais uma vez, um indivíduo enorme consome se calhar menos, uma pessoa mais pequena consome um bocadinho menos, um muito grande consome um bocadinho mais. Mas, em média, se calhar, consumimos à volta de 0,8 litros de oxigênio por minuto. Ok? Normalmente as contas que fazemos com já com um bocadinho de redundância. De qualquer modo, até por uma questão de certificação CE, estas contas são feitas de que maneira? Se eu tiver um consumo de 3, isto é, estamos a falar que o normal é 0,8 e a gente normalmente para as contas faz 1, mas temos um consumo de 3 a 40 metros, a mistura no loop vai ser 22. Com um fluxo de 30. Isto aqui estão a ver o fluxo. Isto é, eu consigo, com um consumo de 3 a 40 metros, com um fluxo de 30, ter, ainda assim, uma mistura que é segura a respirar. E isto é o que é exigido também a nível da norma CE. Por isso é que o mínimo é 30%, que é o worst case scenario. E o worst case scenario é eu estar a 40 metros no limite, com um VO2, consumo metabólico, de 3. E se eu tiver um 30, se tiver uma fração superior, consigo ter mais ainda. Mas no limite do 30, eu tenho um 22. Que é o mínimo que o loop, a nível de segurança, admite, é um 22%. E por isso é que o 30 é a mistura mais pobre que eu posso pôr no sistema, é um nitrox 30. No entanto, eu posso configurar o meu set point até um nitrox 23. Ok? Porquê? Porque naturalmente o meu set point tem que ser inferior à minha mistura para ela continuar a enriquecer. Ok? Tem que ter sempre uma distância mínima entre a minha mistura e o meu set point mínima de 3%. Isto é, tem que ter sempre 3 ou mais. Que é para naturalmente conseguir manter o gás com a riqueza necessária. Não é? Obviamente que isto depois aprende-se a fazer com a formação. Eu se tiver 3%, eu tenho um consumo de gás bastante elevado.
especialmente nas misturas de fundo, em que são mais pobres, nas outras não. Se eu der um 70, qualquer bocadinho de ar, aquilo repõe rapidamente as frações, não é? Mas se eu tiver, por exemplo, um 32 e tiver com uma mistura de 29, o consumo de gás vai ser muito superior porque ele tem que estar a adicionar com muito mais frequência. Se eu tiver um 32 e meter um set point de 23, o gás vai-me durar muito. Mas isto é uma conta que depois também tem que ser inteligente. Não vale a pena eu precisar de um fluxo inferior a 5. Estou a perder gás também. Porquê? Porque eu tenho o 5 permanente. Se eu precisar só de 3, estou a perder gás. Se eu tiver ok, então eu ponho um 50 e depois quero um set point de 25. Não consumo nada. Mais ou menos. Porque para repor eu preciso, se calhar, 1 ou 2 litros por minuto e estou a perder os outros 3 ou 4 porque tenho o orifício sempre a injetar. Por isso, este equilíbrio é ter aqui uma escolha inteligente de gás e de set points, basicamente. Não é? Olha, só uma coisa. Quando rebentas com a profundidade que ele alava, não é? Tem a máquina disto. Ele chama-te nomes. Mas continua a fazer as contas. Tudo. Chama-te nomes. Grita contigo. Há sistemas que entram em bloqueio. Ele chateia-se contigo, acima de tudo chateia-se contigo, mas continua a funcionar. E depois, se regressas à profundidade... Ele deixa de chamar nomes. Por isso é que isto tem estas regras, porque senão é... Ok, para terminar, que isto entretanto, íamos falando e a discussão era a seguir, a gente fomos sempre discutindo aqui o caminho todo. A nível de formação, temos a SSI neste momento, a nível do Horizon, tem um Tri-SCR, não é? No fundo um batismo de SCR. Estes equipamentos, para já, até a nível de uma questão de maturidade, de preparação, são equipamentos que têm uma idade mínima de utilização de 18 anos, não é? Por isso, só para gente maior. Para fazer o Tri-SCR, tem que ser no mínimo um open water e 12 mergulhos registados. Mas isto é um batismo, naturalmente, pela mão. Pode ser feito só em piscina e mar. A certificação de SCR Diving, que permite utilizar apenas uma mistura até 30 metros, no fundo a configuração de uma mistura sem descompressão. Aqui o pré-requisito é igual depois para todas as outras certificações, já é uma certificação, já não é uma experiência, já não é um Tri-SCR, não é? 24 mergulhos, ter curso de especialidade de Nitrox, SCAN e de mergulho profundo, Deep Dive, DD, ok? Tem 4 mergulhos em águas abertas, tem a componente académica e componente de configuração de equipamento e de testes, a seco, digamos assim, workshops dentro dessa área. Tem pelo menos 2, às vezes 3, aqui naturalmente 2, 3 sessões de águas confinadas e depois então os 4 mergulhos de águas abertas. Obviamente o limite da formação são os 30 metros, não é? O SCR-XR, e sinceramente a maioria das pessoas faz isto, faz diretamente o SCR-XR, porque pode-se fazer de seguida, isto é, não é necessário passar pelo outro antes deste. O que acontece é que o manual é o mesmo, inclusive, acrescenta mais um capítulo, por isso os pré-requisitos são exatamente iguais. Temos aqui um capítulo extra, porque temos que começar a falar na descompressão, como fazer. Tem mais 2 mergulhos de águas abertas, com descompressão efetiva, até 40 metros, e habilita aqui a usar 2 misturas de Nitrox, com a profundidade máxima de operação 40 metros, e DECO, somada, isto é o somatório do tempo de descompressão, até 25 minutos. Isto é muito interessante, não sei se tem muita ideia disto, mas eu com 25 minutos significa o quê? Com este equipamento, eu, por exemplo, aquelas fotografias que estavam ali há bocado, tiradas pela Maria, em que nós, em Porto Santo, nas corvetas, 36, fazemos mergulhos de uma hora e tal, no fundo. no fundo, não é? No fundo, de facto. Ali nos 34, 35, 36, fazemos uma hora, até porque é tal história. O tempo que a gente precisa, o tempo que nós temos de consumo, a 30 metros ou 10 é igual, por isso não tem uma questão de gás. É só dizer, olha, quando chegar aos 25 minutos de descompressão, a gente começa, um bocadinho antes, a gente é que vai começar a subir. Significa o quê? Que a gente, é a diferença que um circuito aberto está lá 5, 10 minutos, quem conhece isso lá no fundo está 5 ou 10 e a seguir, se quer estar mais tempo, tem que passar para as antenas.
para o Convés, ou fazer esse tempo e gerir, não quer saber. Se eu quiser ir ao Convés, vou ao Convés, se quiser vir cá para baixo, venho cá para baixo e estou lá 1 hora. É uma diferença assustadora, abismal. E outra questão, a mesma garrafa dá-me para 2 mergulhos destes. Uma garrafa de 7. Faz toda a diferença, não é? E aqui sim, de facto, o aproveitamento e o desfrutar, e quem gosta, por exemplo, de fotografia, de fazer imagem, de fazer esse tipo de atividades, este tempo faz muita diferença, não é? Faz muita diferença. E depois, naturalmente, o ruído, porque aí os animais, e isto quer para a parte por exemplo, para a investigação também é muito, muito interessante, mas, por exemplo, para quem gosta de fazer imagens e quem gosta especialmente da imagem com seres vivos, eles aproximam-se de uma maneira completamente diferente. Porque como vos digo, vemos, e que amanhã for à piscina a gente vai brincar um bocadinho com isso. Que é estarmos lá, depois de 5 ou 10 minutos eu vou dizer, agora passem em circuito aberto. E vocês vão perceber finalmente o barulho que fazem cada vez que mergulham com o circuito aberto. Porque, como mergulhamos sempre em circuito aberto, a gente já não liga. Aquele barulho é um barulho, é inerente. Quando estamos 10 minutos debaixo d'água, com o rebreather, e a seguir passamos para circuito aberto e, o que é isto? O que é que se passa aqui? É uma barulheira, em comparação, que nós não notamos, de facto, quando estamos com o circuito aberto, porque passou a ser uma coisa que está no nosso subconsciente, a gente já desliga do barulho. Faz toda a diferença. Não sei se ainda têm dúvidas, questões, perguntas para fazer. Obviamente estão à vontade, querem ver a máquina e Continua amanhã. espreitar. Wanda. Aqueles reguladores são especificamente para se mergulhar com... Não. É que eu tenho uns. Eu também. E como Não. eu reparei que eram os dois iguais e são loop, São os 2 loops e são os 2 primeiros andares também. Os 35 normais. A questão é que está calibrado, este vem calibrado com pressão intermédia 12 acima e aquele 10. Basicamente. A calibração vem com a calibração. O que tem, naturalmente, esta mangueira é que é uma mangueira específica, porque a ligação, embora seja tipo colete, é ligeiramente diferente, não é compatível com outros coletes, não é? Porque tem a ver também com fluxos, não é? Um colete não tem que ter um fluxo para idêntico. De resto, é um Mission, com uma mangueira curtinha, 32, normal, e um loop, que são fantásticos. para mim é o ideal, que é para não ser a mangueira. lateral. E essa fica com a boca. Não, e são ótimos, porque como a gente usa em side mount, isto em side mount, aliás, estes reguladores, isto foi desenhado para ser usado em side mount. E depois, de repente, percebemos, e eu também uso, isto é o meu octopus, que é o melhor octopus do mundo, porque nunca fica torto. Não há aqueles loops de coisas, isto sai e fica sempre direito, porque a mangueira vem bem por baixo. Porque a ideia disto foi desenhado inicialmente, concebido pela Mars, para ser usado em side mount. Porquê? Porque vem assim direto. Se a garrafa está aqui, é muito direto. E para isto, de facto, é extraordinário, porque ele sai. E não há curvas, não é preciso passar por trás da cabeça, não há aquelas... É super direto. E são normalíssimos. Normalíssimos. Eles têm a distinção do amarelo e do preto, normalmente, que é o regulador que a gente usa com a de deco ou com a de fundo. O de fundo usa-se o preto, são exatamente iguais, e este usa-se a de deco. Mas a diferença é para ser facilmente distinguida, a gente já sabe que este, porquê? Porque a pressão intermédia é diferente. Se eu puser este, e se eu tiver só uma garrafa e usar só este regulador, com 12, não tem problema nenhum, funciona perfeitamente tudo igual. Ok? Tudo igual. Só quando eu uso duas é que tenho que ter cuidado onde é que ponho uma e onde é que ponho outra, porque já sei que um vai se sobrepor à outra. Isto é, o que acontece é que se eu trocar os reguladores durante o mergulho com descompressão, a única coisa que acontece é que quando eu abrir a minha mistura de deco, eu vou continuar a respirar a mistura de fundo. Porque este tem uma pressão intermédia superior à outra. Só isso. Mas também o computador vai-vos logo dizer. Mas essa garrafa vai estar fechada, não é? Porque esta garrafa vai estar fechada, quando eu a abrir, se eu tiver os reguladores trocados, o que acontece é que esta não se vai sobrepor por pressão à outra. Sim. É só isso. De resto, tudo o resto é normal. São reguladores comuns. E a relógio que é MK25 ou M26? Eles vêm com 26 por causa da norma europeia. Mas, sim. Mas eu troco, porque é pequeno e troco. Sabem que a norma europeia, independentemente da aquele princípio da regra dos 40 e coisas do género, a norma europeia diz que qualquer mistura a mais de 21% deve ser tratada como oxigênio puro. Isto aplica-se à indústria toda, se calhar para nós mergulhadores é um bocado de exagero e a gente faz ali até aos 40%, mantemos os nossos sistemas, mas por uma questão de norma europeia, o que acontece é que o regulador tem que vir de fábrica com o M26. Essa regra é uma regra empírica, isso não está escrito em lado nenhum. A regra dos 40% não existe.
Desafio-vos a encontrar um sítio no mundo inteiro. Havia uma agência americana que tinha escrito, não tinha nada a ver com mergulho. E foi daí que se tirou. E depois, a partir daí, aquilo dava muito jeito e toda a gente foi usando. Mas não está escrito em lado nenhum no mundo a regra dos 40. É uma regra que nós usamos, empírica, corre tudo bem, é porreira, mas não está escrito em lado nenhum, tenham essa ideia. Eu desafio-vos a encontrar onde está escrito um documento formal a dizer que até 40% não é preciso ter tratamento de oxigênio. Não existe. Nós usamos isto, é a nossa regra dos 40, porque sabemos que é segura, mas a nível industrial, e porque isto são normas muitas vezes ligadas a processos, a coisas industriais, não há nenhum sítio na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Eu não consigo dizer nos países todos do mundo, obviamente não conheço, mas nos países, digamos, de referência nestas coisas, não há nada escrito. A evolução dos orrinhos, tem a ver com a evolução dos orrinhos, são diferentes do que antigamente, são muito grandes. Aqui, por exemplo, neste equipamento, e até noto, isto é por curiosidade, por exemplo, não sei se têm ideia disso, mas, por exemplo, os roladores, a maioria dos roladores, a linha de montagem, por exemplo, da Scuba Pro e até da Mars, o lubrificante que é usado para o rolador normal ou para o de nitrox é exatamente o mesmo. Porquê? Para eles é muito mais caro, embora um Crystal Loop, por exemplo, um lubrificante de oxigênio, seja mais caro que um lubrificante normal, um silicone, o que acontece é que para eles é muito mais caro ter duas linhas de produção e ter uma produção limpa para oxigênio e outra não limpa, do que ter uma limpa para oxigênio que serve para todos. Por isso, todos os roladores, por exemplo, vêm com Crystal Loop. Tudo, vem tudo com lubrificante compostível com oxigênio. A única coisa que muda são Vicril ou Viton. Não são todos, aí mudam, aí eles muitas vezes mudam. Tiram de uma caixa ou tiram da outra. O processo é todo limpo, mas mudam muitas vezes os orrinhos. Depende das marcas. Porque isso tem... Isso pode ser uma questão de... Porquê? Porque há aqui uma questão. Isto não há bela sem senão. É como tudo. Os orrinhos de nitrilo, que são aqueles pretos normais que a gente usa e que troca, que não são considerados compatíveis com oxigênio, têm temperatura de ignição muito mais baixa que o Viton, são muito melhores orrinhos. Como orrinho de vedação, o nitrilo é muito melhor material que o Viton. O Viton é muito mais rijo, o Viton é mais rijo, parece um plástico quase. Como orrinhos, a vida útil e a qualidade do orrinho, que é um orrinho, é para vedar, é muito melhor que o Viton. Aquilo é uma troca, não é? Eu quero uma coisa que seja compatível com oxigênio, o material tem que ser outro, não é tão bom vedante, mas é mais dificilmente inflamável. Sim, então é a troca. No lubrificante é drástico, o Crystal Loop não é muito bom lubrificante, mas... É exatamente a mesma coisa, não é o melhor lubrificante, mas é compatível com oxigênio, pronto. E depois é uma questão, mas é muito mais simples, uma linha de montagem, tem uma língua toda limpa e depois só trocar o orrinho se for preciso, e o resto está tudo limpo, e por isso, por exemplo, mas isso até de fábrica, o lubrificante... O lubrificante que a Mars diz que qualquer peça aqui é para ser lubrificada com... Não tenho aqui por acaso. Com Crystal Loop. Com Crystal Loop, que é qualquer coisa que se mexa é Crystal Loop. Crystal Loop é uma marca, a gente chama Crystal Loop, é um modelo, há várias marcas com outros nomes. É como dizer que é um Black & Decker. É um burbequim. Black & Decker é uma marca. O Crystal Loop é a mesma coisa. A gente diz Crystal Loop é uma marca que se chama Crystal Loop, pois há várias, não é? Há várias. Mais questões? Isto já foi fantástico. Mas eu avisei-vos de início, pá, uma pessoa entusiasma-se, depois vocês falam, depois a gente... É sempre difícil. Portanto, na catrapona eu consigo fazer ali o quê? Não, na catrapona consegues que à primeira vais, às segundas agarram-te um cordel à cintura e puxam-te para cima, que já chega, já não espera mais por ti. Basicamente depois puxa o cordel. Depois puxa o cordel. Basicamente é o que eles fazem. Então, olha, muito obrigado. Pronto. Obrigado. Obrigado a vocês também.